Essa semana nós tivemos com os nossos líderes e com os líderes homens, que nosso grupo de homens, líderes na igreja, e nós estávamos compartilhando um capítulo de um livro que nós estamos lendo junto. E eu comecei a pensar sobre esse capítulo, a orar sobre esse capítulo, e decidi então escrever um pouco sobre esse capítulo. Eu já tinha lido esse livro, já todo ele, e agora nós estamos relendo de novo com os nossos líderes. E esse livro me remeteu, esse capítulo 16 do livro Batalha de Oração. Depois, se você quiser, pode comprar esse livro e ler, ele é muito bom. Ele me levou a um texto na palavra de Deus que está lá em Salmos capítulo 11. E Salmos capítulo 11 é um momento muito difícil na vida de Davi, porque é um momento de perseguição. É um momento que Davi está sendo perseguido, um momento duro, porque a perseguição não é uma coisa tão simples, tão fácil. Perseguição é algo complicado. E sabe, queridos, eu estava pensando que quando tudo está bem na nossa vida, é fácil a gente confiar no Senhor. É fácil nós dizermos: eu confio, eu acredito no Senhor. É fácil levantarmos as nossas mãos, dar a Ele toda a honra, toda a glória, porque tudo está bem, tudo está indo muito bem. Mas esse momento aqui na vida de Davi é um momento difícil, um momento, sabe, duro na vida dele. É fácil nós seguirmos a vontade do Senhor quando tudo está bem. É fácil dizer que amamos a Ele quando tudo está bem. Mas quando vem os problemas, aí o serviço a Deus, quer dizer, servir a Deus fica difícil. Servir a Deus se torna algo terrível para algumas pessoas. Porque infelizmente, irmãos, nós ainda temos muito isso no nosso espírito, no nosso coração. Queremos servir a Deus só se há uma contrapartida da parte de Deus de abençoar. Se Deus me abençoar, se eu continuar sendo abençoado, então eu vou continuar servindo ao Senhor. Então é fácil nós vermos a diferença, muitas vezes, na vida das pessoas. E é nesse momento, quando as coisas não vão bem na nossa vida, é que nós precisamos provar para nós mesmos, para os anjos do Senhor, para os demônios e para Deus, para Jesus, de que nós servimos a Ele, independente se Ele tem nos dado algo ou não. Nós servimos a Ele porque nós entendemos o sacrifício do Seu Filho Jesus. Quantos creem nisso, amados? Nós servimos a Ele, irmãos, porque nós entendemos o Seu sacrifício. Nós deixamos as coisas do passado, nós deixamos o mundo, aquilo que nos fazia mal, o nosso pecado, porque nós amamos o Senhor e nós começamos a entender que um dia Ele morreu numa cruz, Ele veio como sacrifício por nós, para que nós pudéssemos ser salvos, totalmente salvos da impiedade dos demônios, do inferno. A verdade é essa, querido. Mas muitas vezes quando vem o problema, há uma forte tentação. Escute isso, amados. Há uma forte tentação quando estamos passando por problemas, por dias difíceis. Somos tentados a abandonarmos a visão de Deus, a abandonarmos o processo de Deus, o que Deus diz, o que Deus fala, o que a palavra de Deus diz, e nós arrumarmos as nossas próprias soluções. E chegamos ao ponto de pensar que as nossas soluções, sabe, irmão, nós conseguimos mentir tão bem, enganar tão bem a nós mesmos, que nós pensamos até que tem base bíblica para a nossa solução. Olha para quem está ao seu lado e diz: irmão, não tem não. Pode dizer para ele aí, diz: não tem não, meu irmão, você está enganado. Querido, quando eu determino fazer a minha solução, quando eu determino, sabe, fazer o que eu acho que deve ser feito, amado, então eu vou ter um problema na minha vida. Sabe? A Bíblia diz e fala que nós precisamos conhecer o amor de Deus. Conhecemos a palavra de Deus e o que Deus diz. E quando somos tentados a abandonar as soluções de Deus para procurar as nossas próprias soluções, nós vamos ter um problema. Quando você
decide abandonar a solução de Deus, quando você decide fazer o que você diz e não o que Deus diz, o que a palavra diz, você tem que estar preparado para consequências. Diga essa palavra, consequências. Diga forte, gente, consequências. Nós temos que estar preparados para isso, para as consequências, porque nós determinamos, agimos debaixo do que achamos que deveria ser, debaixo do nosso achismo. Nós determinamos viver debaixo do que nós achamos ser o correto, e não do que a palavra de Deus diz, do que Deus diz na sua palavra. Quem está me entendendo, irmão? Então, quando você vai para esse Salmo capítulo 11, você descobre que aqui, mesmo encurralado, mesmo Saul caçando implacavelmente Davi para matá-lo, para levantar Davi morto, a sua cabeça como um troféu diante do povo, dizendo: eu sou maior que Davi. Eu já preguei aqui sobre Saul, vocês sabem disso. Saul lutou uma batalha errada. Saul inverteu os valores das coisas. E aqui em Salmo 11, mais uma vez, nós contemplamos aqui Saul implacavelmente buscando matar a Davi. E então no capítulo 11, Davi se encontra com alguns amigos. E eu gostaria de falar sobre os amigos essa semana, hoje. Eu queria falar sobre os amigos, irmãos. Quantos amigos você tem? Quantos amigos essa semana você vai cruzar com eles? Quantos amigos você para ouvir? Quantos amigos têm falado a você? A quem você tem dado ouvido? E aqui Davi, irmãos, incrivelmente, nesse momento de perseguição, ele poderia, porque temos escolha. E livre-arbítrio é escolha. Deus nos deu escolha. Nós escolhemos decisões. Nós escolhemos o que vamos viver. Nós escolhemos por onde vamos começar e onde nós queremos terminar. E o nosso início determina como será o fim. Essa é a verdade. Agora escute bem, amado, o que eu quero te falar. Amigos com intenções, com boas intenções, né? Amigos que, assim, bem intencionados, porque geralmente, irmãos, os amigos aparecem e parece que são bem intencionados, que eles estão bem intencionados em nos ajudar, mas alguns conselhos estão totalmente fora dos preceitos de Deus. Ouça, e esse padrão que eu estou dizendo aqui não é padrão para não crente, isso aqui é padrão para crente e não crente. Às vezes você acha: mas aquele meu amigo de tal igreja, mas aquela minha amiga lá da igreja tal, ou aquele meu amigo lá de tal cidade. Esse padrão que eu estou dizendo aqui, nós precisamos tomar cuidado. E no decorrer dessa história você vai vendo que esses amigos bem intencionados, vendo o apuro de Davi, trouxeram uma palavra de encorajamento para ele. Uma palavra de encorajamento. Davi chega, eles aparecem até Davi, e ele diz: você sabia? Você sabia, Davi? Olhe para mim aqui, amados. Você sabia que Saul está vindo implacavelmente para te matar, para te destruir? E Davi diz: eu sei que ele está me procurando para me matar, eu sei disso. Então os amigos, em vez de dizer assim: vamos se reunir aqui, e vamos orar por você. Vamos se reunir aqui, vamos fazer uma campanha de oração. Vamos se reunir aqui, vamos pegar a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus fala sobre a confiança, sobre confiar em Deus no momento das lutas. Talvez era esse, irmãos. Os verdadeiros amigos é isso. Mas aqui os amigos dizem assim: olha, Davi, se eu fosse você, fugia para o monte, para um lugar bem longe. Em outras palavras, eles dizem assim: olha, foge como um pássaro para o monte, a Bíblia diz. Quer dizer, bate a asa, meu filho, voa alto, porque você vai morrer. Olha o conselho dos amigos. E Davi já debaixo de uma pressão, Davi já pressionado, porque sendo perseguido, e ele tentando, irmãos, pronto para trabalhar o que a palavra do Senhor diz, honrando aquele que foi ungido, porque Saul foi ungido por um profeta, por um homem de Deus. Samuel ungiu a Saul.
Ele respeitando a unção que estava sobre aquele homem. Davi não quis tocar em Saul. Por muitas vezes ele poderia ter matado a Saul, mas não quis. E agora ele se encontra com os amigos e ele espera, talvez, quantas vezes nós encontramos com amigos e nós esperamos uma palavra deles de consolo, uma palavra de confiança, uma palavra que nos levanta, uma palavra, sabe, que nos põe de volta ao caminho da desobediência, uma palavra que nos põe de volta ao caminho da fé. Mas a maioria das vezes, irmãos, as palavras não são essas, são desanimadoras. São palavras fora do processo, fora da palavra. Vocês estão me entendendo, amados? Sabe, queridos, e você vai lendo o Salmo, e você vai vendo quantas coisas acontecem nesse Salmo. Quantas coisas. Ele diz, foge para o monte, vai voando como um passarinho. Tipo, olha, quero falar uma coisa para você. Eu sei que você confia em Deus, viu? Eu sei que você acredita em Deus, mas eu vou falar para você, você vai morrer. Foge, que você vai morrer. Quem já recebeu desse tipo de conselho aqui? Eu sei que você é crente daquela igreja. Eu sei que você está nessa célula. Eu sei que o seu líder ora, que você faz jejum. Mas eu vou falar para você, fulano teve o mesmo problema que você e não deu certo. Quem já recebeu convites assim? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Os amigos chegam para nós com proposta desonesta, não é mesmo? Colocando a gente em frias. Quem nunca fez um negócio mal feito, entrou no negócio errado, por consequência de palavras de amigos, tomou decisões erradas, seguiu os amigos, seguiu a multidão. Eu estava falando essa semana para algumas pessoas, eu não sigo a multidão, porque quem segue a multidão fica fora da promessa. Nós temos que seguir o que Deus diz, o que a palavra diz, o que a Bíblia diz, irmãos, o que está escrito na palavra, conhecer o que a Bíblia diz a respeito desse assunto que você está vivendo e passando, é muito importante. É muito importante isso, sabe, amados? Mas eu quero ler o texto com você. No capítulo 11, no versículo 2 e 3, esses amigos focalizaram o problema terrestre. Escute o que eu estou te falando. Às vezes, os nossos amigos, o foco deles está errado. Muitas vezes, os nossos amigos, o foco deles está no terrestre. Está no problema natural. Mas nós entendemos que as coisas acontecem no sobrenatural. Ah, pastor, mas igreja tal, meu irmão, eu não quero saber se igreja crê no Espírito Santo, se ora em língua, se não ora. Nós aqui temos recebido e vivido o poder de Deus. E é nisso que nós cremos que estamos baseados. Nessa unção, nesse poder que nos respalda, que respalda essa casa. Posso ouvir um amém, amados? Nossa base não é nem que outras igrejas acreditam em crer. A nossa base é o que a palavra diz, o que nós estamos vivendo aqui. Quantos entendem isso, amados? E sabe, você vai vendo que os amigos de Davi, eles focalizaram o problema terrestre. Focalizaram no poder de Saul, na injustiça, na traição. Os olhos deles estavam nisso. Mas uma coisa eles não viam e não conseguiram ver, que Saul era um homem, primeiro, segundo o coração de Deus. Ele sempre procurava saber a respeito de assunto da vida dele, o que Deus falava. Eu quero fazer o que Deus diz a respeito desse assunto. Eu quero fazer isso, mas eu quero saber o que a Bíblia fala. Eu vou tomar essa decisão, mas eu preciso saber o que a Bíblia diz a respeito da minha decisão. Davi era um homem temente ao Senhor. Então, imediatamente, a resposta de Davi, irmãos, foi focalizada. Sabe, irmãos, se os conselhos dos amigos de Davi foram focalizados na injustiça, no poder do homem, sabe, foi focada, sabe, no poder terrestre, irmãos, da traição. Davi, ele veio e olha para a palavra de Deus. Eu quero dizer a você essa semana, olhe para a palavra de Deus. Pare de focar no terrestre, pare de focar no que as pessoas querem que você foque. Você vai olhar na palavra de Deus. A Bíblia diz, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas põe a mão na sua cabeça assim, amado, põe com fé, mas tu não serás atingido, está escrito, meu irmão. Você não será atingido, ninguém está vendendo, mas você não é ninguém, você é filho de Deus, e a Bíblia te garante, meu irmão. Quem está entendendo, amados?
preciso descobrir o que a palavra diz a respeito desse assunto. E Davi, ele focaliza suas respostas exatamente na palavra. Ele vai exatamente para a palavra de Deus. O conselho é: foge. O conselho errado. O conselho é: desiste. E então trouxeram essas afirmações. Mas eu quero ler os Salmos com vocês. A partir do versículo 4, no capítulo 11, diz assim: o Senhor Deus, olha a resposta de Davi. Olha a resposta de Davi. Para amigos focado em coisas terrestres. Olha a resposta de um homem e de uma mulher de Deus. Ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo. O seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração ele detesta os que gostam de praticar as violências. Deus faz cair enxofres e brasas sobre os maus. Ele o castiga com o veneno que queimam como fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Amém. Toca nesse irmão do seu lado e diz para ele: foca na palavra, meu irmão. Diz para ele: foca no que Deus diz, meu irmão. Quantos conseguiram ver a diferença do conselho humano e do conselho da palavra de Deus? Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque a palavra diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho errado. Que vai ser muito vitorioso e muito abençoado aqueles que vivem debaixo da palavra de Deus. Amém, amados? Quando ele diz o Senhor está no seu trono, ele está dizendo assim: Deus está no comando. Ele olha para os amigos dele: eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Deus está no seu trono. Você sabe o que quer dizer isso? Deus está no comando, meu filho. Você não está entendendo. Quem está no comando não é Saul. Quem está no comando não são os soldados violentos de Saul. Mas eu quero falar para você, meu amigo: escute, porque eu sirvo a Deus. Quem está no comando da minha vida é Deus. E se Ele quiser que eu morra, eu vou morrer. Mas se Ele quiser que eu tenha vitória, eu terei vitória sobre Saul. Quem está me entendendo, amados? É o nosso posicionamento da palavra que vai determinar essa semana. É quem nós vamos dar ouvido é que vai determinar essa semana o nível de vitória que nós queremos viver. Amém, queridos? E nessa primeira resposta eu fiquei pensando assim, a cara dos amigos de Davi, né? Talvez eles esperavam assim. Davi falou: cara, graças a Deus, puxa, que conselho, cara, para que lado que eu corro? Cara, para onde que eu vou? Talvez eles ficaram esperando Davi desesperar e falar assim: meu Deus, Saul está vindo, vai me matar. Simplesmente Saul fala: meu amigo, você não está entendendo o que está acontecendo. Você não está entendendo quem eu sirvo. Eu sirvo a um Deus poderoso, grande, forte, tremendo, rei de guerra, poderoso, valente, não tem medo de ninguém. Talvez essa primeira resposta, cara, dos amigos de Davi caiu no chão, né? Que resposta tremenda. Que resposta ao diabo. Que resposta ao incrédulo. Ele diz: segundo, eu quero falar uma coisa para você. Os olhos do Senhor, ele diz assim, estão alerta. Sabe o que quer dizer isso? Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Deus está vendo o que está acontecendo. Alguém está fazendo injustiça na minha vida. Alguém está levantando palavras de maldição contra mim. Alguém está amolando ferramenta para me destruir. Mas Deus está vendo. E se Deus está vendo, a Bíblia diz que Ele não dorme. Não dorme. E a Bíblia diz que eu vou descansar na sombra do Onipotente. Eu vou descansar essa semana. Eu vou esperar em Deus essa semana. Amém, amados? Talvez essa resposta era para ter dado cortar a cabeça dos amigos de Davi, né? Eu não tenho medo. Deus está olhando, Deus está alerta, Ele está vendo. Deus está vendo tudo. Davi libera uma terceira resposta. Ele diz assim: o Senhor experimenta tanto o justo como o ímpio. Sabe o que ele diz? Se Deus estiver me provando, eu vou passar nessa prova.
Diga, eu vou passar nessa prova. Tem gente que não passa. Tem gente que não sabe disso. Porque daí chega perto do amigo. Ih, meu irmão, eu acho que você devia abandona esse negócio de igreja. Abandona esse negócio de pastor. Abandona esse negócio de líder. Talvez a palavra dos amigos de Davi, olha, abandona esse Deus e foge como um covarde. Abandona esse Deus e foge como um covarde. É a melhor coisa que você vai fazer. Davi disse, de jeito nenhum eu vou abandonar Deus. De jeito nenhum. Eu não vou abandonar a verdade, a palavra. De maneira nenhuma eu vou fazer isso. Ele olha para os seus amigos e ele diz assim, se eu tiver que ser provado, eu vou passar pela prova, eu vou ficar firme, confiando. Deus vai me achar. No momento das lutas, no momento da dificuldade, o Senhor vai me encontrar firme na minha fé. Eu não vou titubear, eu não vou me desviar, eu vou me posicionar em fé. Em tempos bons ou em tempos ruins, eu serei filho de Deus. Foco para cima, diz amém. Na hora de focar para cima e não focar para o terrestre. Amém, amados. Quarto, ele diz assim: o Senhor odeia os ímpios. Ele olha para os amigos e diz, olha, eu quero dizer para vocês que Deus odeia os ímpios. Sabe o que quer dizer isso? Eu não tenho que punir ninguém, porque quem vai fazer isso é Deus. A punição vem de Deus, a justiça vem de Deus. Amém. Talvez você está aqui e se sente injustiçado. Talvez é hora de você entregar isso na mão de Deus. Você dizer, a justiça vem de Deus. Eu não vou fazer justiça com as minhas mãos. Eu não tenho que ficar me justificando. Deus é a minha justiça. Amém, amado? É o que ele estava dizendo para esse homem, para esses amigos. E quinta resposta, ele diz assim, eu quero dizer para vocês uma coisa. Papai me ama. Diga para quem está ao seu lado, papai me ama. Talvez os amigos queriam fazer Davi se acovardar, queriam fazer Davi desistir da sua fé, mas ele vem, depois de dar todas essas respostas, ele encerra, ele diz assim, olha, Deus me ama, Deus me ama. Você pode dizer isso, Deus me ama? Porque quando você diz assim, Deus me ama, você está dizendo, eu tenho o cuidado de Deus sobre a minha vida, vai dar tudo certo. Amém? Você consegue dizer para quem está ao seu lado, vai dar tudo certo. O cuidado de Deus está sobre a sua casa. O cuidado de Deus está sobre a sua família. O cuidado de Deus está lá dentro da sua casa. Não tema, não tenha medo. Amém, amados? E então, pensando nisso, eu baseei essa palavra que eu já conhecia. Então eu escrevi isso que eu quero pregar hoje. Eu fiz um prefácio aqui para vocês. Há 4 equívocos nos amigos de Davi. Há 4 coisas que eles estavam errados. E que muitas vezes nós erramos também, amados. Muitas vezes seguimos a multidão. Muitas vezes decidimos seguir o grupo de amigos, mesmo eles estando fora do processo da verdade. Quem está entendendo, amados? Davi vem com o Salmo capítulo 11 e vem dando essas respostas. E então eu coloquei aqui 4 equívocos que eu achei terríveis. Quantas vezes você diz assim, ou você já ouviu pessoas dizer assim, frases como essa: Deus não conhece, ou Deus não entende as minhas necessidades. Talvez você já ouviu pessoas falarem assim para você, pessoas dizerem isso para você. Mas eu quero dizer para você, amado, quero dizer para você, querido, Ele conhece você. Posso ouvir um amém? Você é conhecido de Deus. Ele conhece você melhor do que você. Deus sabe tudo de você, porque Ele te vê por dentro e por fora. Deus sabe exatamente como você é. A Bíblia diz que Deus é onisciente, ou seja, Ele conhece e sabe tudo. Diga, Deus é onisciente. Diga isso, meu irmão, Deus é onisciente. Deus sabe tudo, meu irmão. Deus sabe de todas as coisas. Algumas pessoas trazem, sabe, palavras como essa.
conselhos como esse que vieram os amigos de Davi, porque estão equivocados. Eles pensam que Deus não conhece ou não entende as necessidades. Mas Davi sabia exatamente o que estava falando quando ele diz: eu creio no Senhor, eu confio no Senhor. Deus é onisciente. Em Mateus capítulo 10, versículo 29, diz que Ele sabe até mesmo cada pardal que cai no chão, que morre. Deus sabe que morreu aquele pardal. Nada foge da consciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que essa semana algo precisa acontecer. Deus sabe que você está vivendo um momento de fé. Deus sabe que você está orando e jejuando por algo na sua casa. Deus sabe que você tem orado por respostas. Amado, Deus também sabe que você não está fazendo nada. Deus sabe que você não está buscando em nada respostas. Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Amém, amado? Diz para quem está ao seu lado esse bênção aí, diz para ele: bênção. Deus sabe tudo da sua vida, meu filho. Você pode esconder do seu pai, você pode esconder da sua mãe, você pode se esconder dos seus amigos, do seu pastor, mas Deus sabe tudo de você, tudo. Deus sabe onde você anda, o que você faz, as intenções do seu coração. Deus sabe tudo. De quem você quer se esconder? Não adianta. Esses homens estavam equivocados. Eles estavam equivocados. Irmãos, Deus poderia fazer todas as coisas sozinho. Deus podia muito bem fazer tudo para nós sozinhos, sem depender de você. Deus poderia muito bem determinar e falar: quer saber? Você querendo ou não, você crendo ou não, eu vou te abençoar. Deus poderia fazer isso. Deus poderia muito bem fazer isso, nos deixar de fora. Mas Deus é gentil, Deus é bom, e Ele nos chama. Ele chama a gente para crer junto, para confiar junto no que Ele está dizendo. Se eu estou dizendo que eu vou fazer, você acredita e vem comigo? É isso que Deus está dizendo. Se eu estou dizendo que eu vou te salvar, se eu estou dizendo que eu vou te libertar, se eu estou dizendo que eu vou te curar, você acredita? Você vai crer como eu creio? Deus nos chama para seguirmos Ele, amados, em fé, confiando e acreditando na sua própria palavra. Um segundo equívoco desses homens, eles talvez pensavam assim: Deus não é capaz de ajudar Davi. Deus não é capaz de me ajudar. Por isso é mais fácil fugir. Por isso é mais fácil desistir. Queridos, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo, ele responde essa objeção com uma das exclamações mais retumbantes da Bíblia, mais forte da palavra de Deus. Ele diz no livro de Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus é capaz de fazer, Deus é capaz de fazer, Deus é capaz de fazer, não só o que pensamos, sabe, o que possamos imaginar, mas tudo o que pedimos ou pensamos. Tudo o que pedimos ou pensamos, Deus é capaz de fazer. Você pensa, Deus pode fazer. Você imagina, Deus pode construir. Quem está me entendendo, amados? Há uma unção de Deus aqui, trazendo confiança no seu espírito. Nós não podemos andar equivocados, não podemos andar, irmãos, como os descrentes, não podemos andar como pessoas que não acreditam, que não confiam. Deus está nos chamando para vir com Ele, para confiar junto com Ele. Foi exatamente o que Davi diz. Essa palavra, sabe, não só o que possamos imaginar, ou tudo que pedimos ou pensamos, são palavras que elas foram juntadas, são palavras gregas. Elas foram se juntando e foram se formando uma frase. Mas no final, você vai estudando e você vai vendo que o que Deus está dizendo aqui é que Deus tem uma capacidade, um poder de fazer tudo. Sabe o que está dizendo isso? Sabe o que a palavra fala? Quem tem poder de fazer tudo? Quem tem poder para realizar tudo? A Bíblia chama de onipotente. Deus é onipotente para você. O poder de Deus te basta, a autoridade de Deus te basta. Essa semana a onipotência de Deus vai te alcançar, meu amado. Quantos creem nisso, queridos?
Essa semana a onipotência de Deus tem que nos alcançar, amados. Ele é onipotente. Paulo está dizendo, acredita, confia. Essa frase está trazendo uma ideia de superabundância, quantidades muito altas, coisas que você não consegue imaginar, coisas que você não consegue acreditar, fora de todas as formas de medições. Você não consegue medir o tamanho, sabe, a profundidade do que Deus pode fazer para você. Sabe, as formas humanas, a matemática humana não consegue, sabe, trazer números para isso. O que Deus tem para você é algo muito, muito, muito maior do que você imagina. Você precisa receber isso essa semana, amado. Você precisa viver isso essa semana. Sabe, Deus, irmão, se importa sim. Quando alguém dizer para você, Deus não se importa, quando alguém, a sua alma que está falar para você que Deus não se importa, você vai lembrar sim, Deus se importa, Ele é onipotente na minha vida. Quem está me entendendo, amados? Amém, irmãos? Deus é capaz de nos ajudar, amém? Vira para quem está ao seu lado e diz, Deus vai te ajudar essa semana. Os amigos diziam assim, olha, Deus não se importa, foge. Deus não se importa com você, foge, meu amigo. Vai embora, desiste, deixa. Eu quero contar uma história aqui para você. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 7, que altas horas da noite um homem recebeu visita de seus amigos. Jesus conta essa história. E diz que quando os amigos chegaram, ele ficou preocupado porque ele não tinha o que dar de comer para aqueles amigos, não tinha pão, não tinha nada. E ele correu lá na venda, já era tarde da noite, bateu lá na venda. Ô João, abre aí que eu estou precisando comprar pão. E o João grita lá do quarto, de jeito nenhum que eu vou abrir. Eu já estou dormindo, meus filhos já estão dormindo. Eu não vou abrir esse negócio para dar pão para você não. Mas Jesus disse que aquele homem continuou insistindo, batendo na porta. João, ô João. Quem já fez isso na porta da sua casa, até se abrir? Essa incomodação, né? O que acontece, irmãos, depois de todo esse tempo de incomodação? O que você faz? A Bíblia diz que o homem levantou de tanta persistência, que o dono da venda levantou, abriu, vendeu o pão para ele, e aí conseguiu dormir em paz. Jesus continua a história, ele diz, no capítulo 18, do versículo 1 ao 5, que uma mulher se sentiu injustiçada. Ela se sentiu injustiçada e ela foi até a porta da casa do juiz e bateu lá. Ô juiz, você precisa julgar a minha causa. Alguém está fazendo mal contra mim. E o juiz falou assim, não, mas eu não vou julgar a sua causa de jeito nenhum, depois eu vou estudar o seu caso. Mas ela continuou batendo. E diz a palavra que enquanto o juiz não deu solução para ela, ela não saiu da porta daquele homem. Escute o que eu estou te falando. Escute o que Jesus está dizendo aqui. Nessas duas histórias, Jesus mostrou, irmãos, que a pessoa solicitante, ela insistiu até ser atendida. Essa pessoa foi persistente. E o que o Senhor está falando para nós aqui nessa noite é: não desista dos seus sonhos. Quantos aqui já desistiram dos seus sonhos? Quantos já desistiram dos seus projetos? Das melhorias da sua casa, das melhorias da sua vida, dos estudos dos seus filhos? Querido, a Bíblia diz para você não desistir, mas a Bíblia fala ao contrário. Não desista da sua cura, não desista do seu milagre, não desista daquilo que Deus diz que vai fazer. Quem está entendendo, irmãos? A Bíblia diz no capítulo 11, no versículo 9 de Lucas: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta vai abrir. Ao invés de você desistir essa semana, levante a sua mão aí, por favor, amado, com fé. Ao invés de você desistir, ou se você já desistiu, você vai retomar esse sonho, você vai começar a orar e vai dizer: eu tenho, porque a Bíblia diz que eu tenho. A bênção de Deus está sobre a minha loja, a bênção de Deus está sobre a minha casa, a bênção de Deus está sobre a minha escola, sobre os meus livros. Eu vou crescer, em nome de Jesus eu serei abençoado e a minha descendência toda será abençoada. São essas frases que nós precisamos usar essa semana. Aqueles amigos de Davi estavam equivocados, dizendo que Deus não se importava com eles. Deus se importa sim com você. Amém? Você consegue colocar a mão no seu coração e dizer: Deus se importa comigo.
claro que você é importante para Deus. Você é amado. Deus te ama. Amém, queridos? Por último, eu coloquei aqui o quarto equívoco. Talvez eles pensavam assim: Deus provavelmente não vai fazer nada mesmo. É melhor você fugir, Deus não vai fazer nada por você. Essas são as nossas ideias. É isso que a gente pensa às vezes. Quando nós queremos desistir do que Deus diz e determinamos fazer o que nós achamos que deve ser feito, nós estamos dizendo: eu vou fazer o que eu acho que deve ser feito, porque Deus não vai fazer nada. Deus não vai mover ao meu favor. Essa não é a impressão que temos quando a gente lê o livro de Marcos capítulo 11, versículo 24, que diz assim: portanto, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam, e assim será feito. Amém. Feche os teus olhos, amado. Tudo. Não está ficando nada para trás. Marcos 11, 24 diz: portanto, tudo que vocês pedirem em oração, creiam. Não dê ouvidos ao mundo. Não dê ouvido aos jornais. Creiam, acreditem. Confiem. Tenham fé. A palavra do Senhor diz que nós precisamos orar para que Ele revele mais a nós, a casa de Deus, para que nós possamos ter uma disposição de caminhar com Ele, amados, acreditando que nós, como casa de Deus, podemos ser felizes e curados. Podemos sim sermos felizes e curados quando nós permitimos que o poder e o amor de Deus entre no nosso coração. Quando nós determinamos servir ao Senhor e não servir aos amigos. Quando determinamos ouvir a Deus e não ouvir o que aqui fora da palavra está dizendo. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Está na hora de nós encararmos situações difíceis. Está na hora de nós encararmos conselhos de amigo que procuram o nosso próprio modo e nos fazem ignorar os mandamentos de Deus. Está na hora, irmãos, de nós nos posicionarmos. E se a crise da vida estão abalando a nossa fé no Senhor, é porque nós estamos deixando de ouvir a Deus, ouvir a sua palavra. E quando nós deixamos de ouvir a Deus, a sua palavra, nós nos distanciamos do Senhor. Posso ouvir um amém, amados? Nós não podemos nos distanciarmos do Senhor. Ou nós vamos ver Deus no seu trono e nos submetermos à sua vontade, apesar das consequências. Ou então vamos padecer, amados. Está na hora de nos submetermos. A Bíblia fala sobre submissão. Acreditar, mandamento, posicionamentos. Que Deus nos ajude, irmãos, a nunca fugir para o nosso monte, mas que Deus nos ajude a sempre confiar nele. Sempre confiarmos no Senhor. Sempre acreditarmos no Senhor, na sua palavra e no que Ele diz. Fecha os teus olhos.